um processo de necrose induzido por uma alteração fisiológica natural, né? Entendi. Obrigada. Por exemplo, quando a gente está no sol, no verão, meio-dia, sem protetor, tal, e que a gente se expõe demais, a gente gera uma alteração, uma agressão, né, induzida, que leva tanto à necrose em longa duração, pela capacidade da radiação ultravioleta de penetrar dentro da célula e gerar esse quadro de alteração de DNA, como ruptura de DNA, fragmentação, isso induz a apoptose. Mas também pode gerar aquele quadro inflamatório por lesão mesmo, lesão direta, né? Então a gente pode ter as duas coisas. Só o quesito externo ou interno não justifica, tá bom? Não é natural ou artificial, né? Tinhas mencionado. Obrigada, professor. Então, necrose e apoptose, vamos falar um pouquinho sobre isso. Necrose, aí a gente já viu que é um processo de destruição celular, né, que acontece então com os indivíduos submetidos a uma determinada condição externa, mas que pode ser também interna. E o processo da apoptose, que tem alguns passos que são estereotipados. O que é uma coisa estereotipada? São coisas que repetem da mesma maneira, sempre do mesmo jeitinho. Se eu pegar uma indução de apoptose numa célula de macaco, de coelho, de rato, de hamster, de camundongo, de gente, é o mesmo processo que é induzido. Então, a gente chama isso de processo estereotipado. A mesma coisa a inflamação. A inflamação é um processo estereotipado, porque a gente sempre tem alterações vasculares, tem alterações celulares e tem alterações na produção de mediadores, alterações químicas. Então, é um processo que sempre acontece da mesma maneira, tanto faz em qualquer um dos organismos. No caso da inflamação, a gente tem um ponto inicializador, uma lesão tecidual, que faz o recrutamento de neutrófilo, depois vem macrófago, depois vem linfócito. E aí a gente tem as alterações vasculares, tem geração de edema, tem sensibilização dolorosa, e tudo isso acontece numa cronologia de tempo, uma sequência temporal. No processo da apoptose, a mesma coisa. Qual é a diferença? Que a apoptose dura histologicamente, olhando a célula, de 2 a 3 horas, conforme o tipo celular. E o estímulo da via apoptótica. Então, a gente vai ter um conjunto de mecanismos bioquímicos que são disparados quando a célula percebe, quando o nosso organismo, quando o tecido desse organismo percebe que a célula que está incluída nesse rol de células do tecido não está cumprindo seu papel. É como aquele fiscal de produção, né? Olha para a esteira lá, o cara que está meio lesmando, meio molengando, o fiscal fica de olho e, ó, na próxima leva de pessoas que vão ser demitidas é aquele que vai primeiro. Assim, a gente tem os nossos monitoramentos químicos e nossos monitoramentos biológicos. Aquela célula que não está correspondendo à atividade que deveria estar naquele tecido, ela é marcada para ser substituída como uma peça defeituosa. E óbvio que se a gente tem uma corrente cujo elo mais fraco compromete toda a força da corrente, se a gente substitui esse elo fraco, a gente mantém a integridade física da corrente, né? Estou filosófico hoje, né? Olha só. Então, o que a gente está dizendo é que a apoptose é exatamente isso, serve para restabelecer o padrão funcional do tecido, na grande maioria das vezes, porque ela induz o mecanismo de morte celular. Essa morte celular, ela gera uma substituição da célula. Isso tudo acontece muito rapidamente. Veja bem aqui, a gente tem de 2 a 3 horas. É um processo chamado não sincrônico. Ele não tem
uma sincronia. Depende, obviamente, da via bioquímica que vai ser ativada para a indução desse processo de apoptose. A gente tem mudanças bioquímicas e morfológicas. A célula muda a característica bioquímica, muda a morfologia funcional, como ela se apresenta no espaço, e ela gera, então, essas possibilidades ainda de gerar um passo irreversível. Então, quando a gente tem a indução do mecanismo de apoptose, não tem volta. A gente não consegue reverter esse processo. E aí começa a ativação do que a gente chama de endonucleases, que são enzimas capazes de degradar ácidos nucleicos. Onde é que a gente tem ácido nucleico? No DNA, no núcleo. Então, esses ácidos nucleicos, eles formam a degeneração, eles são degenerados por essas endonucleases, e aí começa um processo de apoptose. A gente tem também um processo de ativação de proteases, que são as caspases, nesse caso da apoptose. Essas proteases, elas começam um desmanche interno, que começa e 2 a 3 horas depois já está estabelecido no tecido. Veja que é curioso porque a apoptose tem todas essas etapas, como eu disse, uma reação estereotipada. Tem o estímulo, esse estímulo para a morte celular, ele pode ser um estímulo externo, como a gente mencionou, ou interno. Então, externo à célula, a gente está falando aqui de externo ou interno da célula, né? Essa atividade do linfócito, por exemplo, um estímulo externo, o linfócito citotóxico, ele é capaz de chegar numa célula e perceber através da migração da rede vascular para fora da rede, chegando nesse tecido, ele é capaz de perceber fatores que são as alterações morfológicas funcionais de uma célula num determinado conjunto de células e, a partir daí, induzir um mecanismo bioquímico de apoptose nessas células. Fatores de crescimento também. Por que os fatores de crescimento são capazes de gerar um estímulo externo à apoptose? Porque eles estão diretamente envolvidos, como fator de crescimento, no crescimento e diferenciação celular. Como é que uma célula vai ocupar um espaço que já tem uma célula trancada lá, uma célula do tipo incomodando, né, esse espaço e sem função definida? Então, o fator de crescimento é capaz de não só aumentar a proliferação das células jovens, mas também de induzir fatores pró-apoptóticos em células desgastadas, células velhas, células que não têm mais a capacidade funcional que deveriam ter naquele tecido. Da mesma forma, a gente tem estímulos internos. Por exemplo, dano ao DNA. O que é um dano ao DNA? Aquele exemplo que a gente deu do sol, né? Quando a pessoa vai para a praia e pega bastante radiação ionizante, ou quando é submetida a um raio-x, a gente tem as células sendo submetidas a uma condição de ionização pela intensidade da onda da radiação, ou do raio-x, ou da radiação VA ou VB, e que é capaz de entrar dentro da célula e produzir ruptura de DNA. Então, faz um dano ao DNA. O que é um dano ao DNA? A gente tem uma sequência de bases que formam o código genético, o DNA. Quando a gente tem uma interferência, como a radiação, a gente tem quebra dessas fitas de DNA. Essa quebra da fita do DNA impede que haja uma transcrição adequada daquele gene que foi quebrado. Se a célula não tem mais capacidade de programar a sua rede de proteínas a partir da expressão gênica, então ela reconhece como um estímulo interno para tirar essa célula de funcionamento, né? E aí o que ela faz? Ela induz um mecanismo pró-apoptótico. Então, dano ao DNA gera apoptose.
falta de sinais de sobrevivência. O que é uma falta de sinal de sobrevivência para a célula? Como é que a célula sabe que está viva? Pessoal, como é que vocês sabem que estão vivos? A gente é uma célula gigante, né? Composta, é uma célula composta de várias células. Como é que vocês sabem que estão vivos? Pela produção de energia, professor? Pela O produção. consumo de O2? Claro, pela produção de energia. Se a gente deixar de respirar, quanto tempo vocês aguentam vivos? Sem respirar? Não muito. Não muito, né? E a gente vê o drama agora com o Covid, né? Falta de respiradores. O que é que ataca? O que é que o vírus faz ali? Ele compromete o sistema, ele impede que o oxigênio seja transportado para dentro da hemoglobina e através do vaso, da rede vascular, chegue até as células. Então, mesmo que o indivíduo faça a inspiração, inspire o ar, né? O oxigênio não chega até as células e as células morrem asfixiadas. E aí o indivíduo tem que, pelo esforço respiratório, aumentar o volume de oxigênio que é inspirado para ver se compensa lá na frente a oxigenação das células. Então, se a gente deixa de respirar, a gente para o processo vital que é a produção de energia. Se a gente deixa de comer, a gente consegue ainda manter. Quanto tempo vocês acham que vocês aguentariam sem comer, fazendo um jejum persistente assim? Alguém já fez algum jejum prolongado alguma vez? Professor, um mês, mais ou menos? Depende da quantidade que a gente tem estocada, né, nos nossos reservas energéticas de estoque. A gente normalmente estoca em tecido adiposo, tecido muscular, e depois começa a quebrar tudo o resto que tem proteínas, né? De proteínas dentro do organismo. Pelo, pele, tudo vai sendo quebrado para manter o fluxo de geração de glicose, que vai ser usado para a produção de energia. Então, o oxigênio é fundamental para a gente. Então, quando a gente tem uma diminuição do consumo de oxigênio na célula, ou tem uma redução da produção de ATP, ou tem uma redução da absorção de glicose. Olha que interessante isso, uma redução na absorção de glicose é um sinal para gerar uma apoptose celular. Por que que o organismo percebe isso? Porque a diminuição do oxigênio diminui a produção de energia, a diminuição da glicose dentro da célula diminui a produção de energia. Se a gente tem uma redução da atividade da mitocôndria, que é uma maquininha que transporta elétrons, então é basicamente uma maquininha elétrica, né? Porque ela transporta elétrons na sua cadeia respiratória para que esse gradiente elétrico gere a ativação da enzima ATP sintetase. E aí a ATP sintetase sintetiza o ATP, que é a energia necessária. Então, quando a gente tem uma alteração nesses quadros, nessas performances energéticas celulares, o organismo percebe e dispara um mecanismo. Se não é corrigido esse distúrbio, imediatamente ele dispara um mecanismo para matar aquela célula que não está operando porque não tem energia. Legal? Então, isso é falta de sinal de sobrevivência. Muito bem, queria falar para vocês sobre a falta de absorção de glicose ser importante fator de sinalização para a indução de apoptose. Veja que os pacientes que têm diabetes, eles não conseguem jogar glicose para dentro da célula. E aí, quando a gente tem uma redução do nível de glicose dentro da célula, o que é que o nosso sistema vai informar para a célula? Que tem uma falta de sinal de sobrevivência e vai induzir a apoptose. Então, célula que não recebe glicose, não recebe oxigênio, não vive como a gente, né? Se a gente para de respirar, morre. Se a célula para de respirar, induz a apoptose e ela implode. Se a célula deixa de absorver glicose, ela entra em apoptose. Então, ela precisa
está com seus receptores de insulina ativos para que haja a absorção de glicose. E o que acontece no paciente diabético? Como ele não produz insulina ou produz insulina, mas a insulina que ele produz é insuficiente para estimular o receptor de glicose, é bem frequente, que a gente encontre paciente diabético com um quadro de apoptose acelerada, envelhecimento precoce, porque a gente tem uma compensação entre o envelhecimento acelerado, o envelhecimento normal, que é induzido por fatores apoptóticos senescentes, e a reprodução celular. Quando essa balança desequilibra para mais apoptose do que renovação celular, a gente tem um envelhecimento. E vai ficando cada vez pior. Eu fiz análise. Professor, Oi, fala, Minoro. é por isso que diabéticos gangrena mais os órgãos, tipo o pé, Também. As extremidades, principalmente, né? isso. Porque não tem glicose dentro. Qual é que é as extremidades, principalmente? Porque é onde o sangue demora mais tempo a chegar, a glicose chega, né? Lá embaixo. Em geral, nas partes mais externas. E aí a gente tem indução de quadros de apoptose. E aí morre o tecido, fica aquele tecido necrosado. Veja que a gente está falando tecido necrosado. Induz apoptose por falta de glicose. E aí a gente tem um quadro de degeneração tecidual, falta de irrigação sanguínea, porque vai alterando a capacidade de organização daquele tecido periférico. Isso leva à necrose, daí fica um tecido necrosado. O que a gente está vendo é um tecido necrosado, não é um tecido apoptótico. A apoptose veio antes da necrose, nesse caso. Fala. Seria esse também o motivo de pacientes diabéticos, quando se fere, demora mais para curar? Exatamente. Veja que para que a gente possa ter síntese proteica, olha que pergunta legal. Para a gente ter síntese proteica, que faz esse tecido de cicatrização, né? Colágeno, elastina, a gente precisa do quê? Do quê? Do quê? Do quê? Valendo 3 pontos na primeira prova. ATP, energia, porque a síntese de proteínas é um processo de fosforilação. Então, a gente tem a indução da expressão gênica da proteína que vai cicatrizar, vai regenerar o tecido cicatricial. E aí a gente precisa de energia para isso. Se não tem glicose, se não tem oxigênio, não tem ATP. Se não tem ATP, não tem expressão de proteína, não tem colágeno, não tem elastina, vai cicatrizar podremente, muito lentamente. Assim é. Muito legal, obrigado pela pergunta. Veja então que quando a gente tem essas alterações fisiológicas, e aí, professor, para que estudar apoptose? Para que estudar necrose em patologia? O que é que o farmacêutico vai aplicar? Tudo, gente, tudo, tudo, tudo. Tudo que você estudar de doença tem um fundamento nesses quadros. E aqui internamente, veja bem, se a gente tem de menos, o que a gente está falando? Se a gente tem de menos oxigênio, de menos glicose, a gente gera a apoptose. Agora, se a gente tem demais, se a mitocôndria explode de energia ou é requerida a trabalhar mais, em que condições a mitocôndria tem que trabalhar mais? Quando a célula precisa responder a um estímulo externo, né? Se é uma célula muscular, Minoro vai para academia, quando ele começou aí, agora não, porque ele já está bombado, mas quando ele começou a ir para academia e que ele queria puxar todos os ferros da academia, o que é que ele estava fazendo nos músculos dele? Fazendo uma sobrecarga física muito forte. E aí o que é que os músculos produziam? Quadros de aumento. Para ele estar contraindo, precisa de ATP. Para ele contrair, precisa ATP. Para ele contrair, precisa ATP. Para ele contrair, precisa ATP. Da onde que vem o ATP? Da mitocôndria. A mitocôndria vem da onde? Da glicose e do oxigênio. Então, é muita glicose, muito oxigênio que está sendo usado
mitocôndrias do Minoru quando ele está fazendo aquele exercício muito forte. E o que é que um carro que está mal regulado, que o motor está mal regulado, que joga mais combustível do que tem a capacidade do pistão de queimar esse combustível faz, Minoru? Larga fuligem, né? Ele afoga, né? Afoga, larga fuligem, sai aquele estufo de fumaça, aquilo ali é mal combustível mal queimado. O que é que a gente faz na mitocôndria quando joga muita coisa ali dentro para ela trabalhar? Ela gera radicais superóxido. Radical superóxido começa a oxidar tudo ali, e esses radicais superóxidos, oxidando proteína da mitocôndria e da membrana celular, geram destruição celular. Então, quando o Minoru fez aquele exercício acima da capacidade muscular dele, ele gerou um esforço para adaptação do músculo, aumentando a expressão de proteínas, mas ele também gerou um quadro de necrose. E aí a gente tem aquela sensação de dor no outro dia, né? Todo dolorido. Dor, tem vermelhidão, alguns até perda da função, porque fez tanto esforço que deu um quadro inflamatório associado a essa ruptura, a essa necrose. Então, dependendo da atividade a qual a célula é submetida, ela precisa trabalhar muito. Então, a falta é prejudicial, mas o muito também é prejudicial. A falta de energia induz a apoptose. O excesso de radicais livres gera necrose. Beleza? Tem esses dois mecanismos. Legal, então a gente já tem a anergia e a hiperenergia. Anergia, apoptose. Hiperenergia, hiperinflamação. Hiperoxidação e hiperinflamação. Necrose. Joia? E a gente tem também, depois que são gerados esses estímulos, detecção e propagação do sinal gerado. Então, quem faz essa percepção são essas proteínas chamadas de caspases. Caspases que são enzimas. Na verdade, são proteases. Diferentes estruturas proteicas que fazem momentos de ruptura da proteína dentro da cadeia pró-apoptótica. A gente vai ver que tem caspase 3, caspase 6, caspase 9, e aí essas caspases, elas são responsáveis por fragmentar as proteínas em determinado estágio, determinado tamanho, e que vão estar envolvidas nesse processo de implosão das células. Então, primeira coisa para a apoptose, estímulo. Segunda coisa, detecção e propagação. Então, a caspase reconhece esses estímulos, seja no caso lá do citotóxico, perforina, que são substâncias que vão destruir a membrana da célula, que são fatores externos, né? Seja o dano ao DNA, são percebidos pelas caspases como sinalização de ativação. Veja que tudo tem em comum, todos esses fatores, estímulos internos ou externos. Um fator comum entre eles é que todos eles aumentam cálcio dentro da célula. Aumenta cálcio, professor? O que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que as caspases são cálcio dependentes. Então, o mecanismo pelo qual a sinalização dessa morte celular ativa as caspases é através dos níveis de cálcio. Por quê? Se a gente olhar a fisiologia, a eletrofisiologia da célula, a gente vai perceber que a célula ela tem uma concentração de cálcio muito mais alta fora da célula do que dentro dela. Quando a gente faz uma ruptura de membrana parcial, como no caso do citotóxico ou do fator de crescimento, ou que há uma degeneração intracelular de interstício celular dentro da célula ali, liberando cálcio, a gente tem um aumento da percepção das caspases para a sinalização pró-apoptótica e a indução desse mecanismo. Então,
Em comum, esses estímulos têm a geração de aumento de cálcio, a detecção e a propagação do efeito. Então, a detecção é pelo cálcio, a propagação é pelo próprio efeito das proteases digerindo as proteínas intracelulares. Então, essa propagação do efeito pelas caspases gera o que a gente chama de degradação das proteínas celulares. E aí, para isso, tem vias de ativação, que a gente vai ver. Via intrínseca, via extrínseca, via caspase 9, caspase 3, mais para frente. A gente vai ver isso. E essa terceira degradação das proteínas, ela culmina, então, com a fase do pós-morte. Ela vai degenerando, degradando as proteínas e vai gerando uma alteração fenotípica, claro, porque é como se vocês tivessem um balão cheio, o balão cheio de ar, né? Vocês assopram o balão. A célula cresceu, ficou do tamanho funcional. Esse balão está pronto para ser usado. Com o passar do tempo, esse balão vai murchando naturalmente, mesmo que ele esteja fechado. O que é que a gente está fazendo quando ele murcha naturalmente? Quando ele vai esvaziando gradualmente? A gente está fazendo um quadro de apoptose. Ou a gente pode tirar o balão da penca de balões fazendo uma punção e necrosando aquele balão que estava murchando já, estava encolhendo. Então veja que um balão cheio é diferente de um balão murcho, inclusive fenotipicamente. O que é um fenótipo? É a cara, é a expressão, é a estrutura externa que a gente reconhece visivelmente. Então, uma célula que está entrando em apoptose é uma célula com um fenótipo próprio, um fenótipo pró-apoptótico, que a gente chama. E aí, depois disso, nessa fase em que já induziu a apoptose, ela já é considerada uma célula morta, tá? Então, ela é só um conjunto de proteínas e um agregado de nucleotídeos que tem ali num saco de membrana bilipídica, mas ela não é mais funcional, ela já morreu. O que falta agora, depois de morrer, o mesmo que acontece com os nossos cadáveres. O que acontece quando a gente morre? Outros bichos comem a gente, né? Então a gente vai ser digerido por outros bichos. Nesse caso, os micro-organismos da terra, do solo, ou as bactérias que estão na gente mesmo, se for um lugar hermético, mesmo que a gente bote a gente num lugar totalmente isolado de qualquer contato externo, que a gente vai fazer? Apodrece igual. Apodrece e é consumido internamente, né? Digerido pelas próprias bactérias que tem dentro da gente. Então, veja bem, aqui na fase da célula é a mesma coisa. Depois que a gente perde a capacidade de reprodução, morre, a gente vai ser digerido. Os restos mortais das células vão ser digeridas e fagocitadas, eliminadas por outras células. E aí entra nessa fase do final da apoptose, os nossos fagócitos. Fagócitos são principalmente os macrófagos. Então, macrófago ajuda a eliminar os restos celulares. Depois que a célula, obviamente, já implodiu, já formou os corpos apoptóticos, já está no fenótipo de morte celular, né? Ok? Então, essas são as 4 fases, 4 etapas da apoptose: estímulo, detecção e propagação, degradação e morte e pós-morte. O que é que acontece de fato aqui, então, nessas etapas até chegar na morte, né? Primeira fase é condensação da cromatina no núcleo e rompimento da interação entre as células, entre uma célula e outra. Lembra que a gente falou que uma célula ela está sempre ligadinha uma na outra, né? Formando um tecido. Esse tecido, por mais ligado que uma célula esteja à outra, por mais comprimido que a gente esteja assim, comprimindo essas duas células, ainda assim a gente tem um espaço entre elas, que é completado pelo líquido extracelular, o interstício celular.
Interstício celular, que é, na verdade, o grande tecido que une todas as nossas células, né? Então, é um conjunto, é uma sopa de proteínas que tem nesse ambiente extracelular e que essa sopa funciona como um cimento que liga uma célula na outra. Por isso que a gente não faz assim, né? Chacoalha a mão e cai as células todas do dedo. Não tem. A gente tem uma conexão entre essas células. Todas as células estão ligadas. Quem faz essa ligação? Essa sopa de proteínas intercelulares. Tem uma série delas assim. Depois eu passo um paper para vocês darem uma olhada o quanto a gente tem de proteínas e o quanto elas são solúveis, né, nesse ambiente pericelular. Muito bem, o que a gente está dizendo aqui é que quando a gente induz um processo de apoptose em uma célula que faz parte desse tecido, vamos induzir a apoptose nessa célula aqui que está nesse tecido. Olha o que é que acontece com essa célula. Ela muda a sua estrutura de conformação e ela deixa agora de ter conectividade com essas duas células vizinhas. Então, o líquido intersticial onde ela estava imersa, ele deixa uma lacuna. Para que isso? Nos casos de renovação celular, para que um fator de estímulo e diferenciação celular possa gerar uma nova célula e ocupe esse lugar, ou no caso, a gente cria aqui nesse espaço o que a gente chama de tecido de cicatrização. Tecido de cicatrização que vai depender, claro, da capacidade dessa célula e dessa célula de produzirem colágeno e elastina e formar uma ponte de ligação. Então, ou gera um tecido cicatricial, ou gera essa ponte de ligação colágeno e elastina. Muito bem, esse tecido de cicatrização, ele não tem a mesma característica funcional da célula que estava sendo inserida nesse contexto. Então, esse tecido agora, ele perde capacidade elástica, por exemplo, se for um músculo, se for uma pele, porque a elasticidade de uma célula é diferente da elasticidade de um tecido cicatricial ou dessa ponte de ligação proteica. Tá? Então, a gente tem aqui que ter um controle muito bem feito de indução da apoptose e regeneração de uma célula nova, para evitar que a gente tenha a formação de tecido cicatricial e a perda gradual da função daquele tecido, naquele órgão em que ele foi inserido. Então, tudo isso é feito baseado na nossa cronologia genética, na nossa capacidade de modificar a atividade de expressão proteica para garantir uma reposição de longa duração. Genética é um fator. Outro fator que influencia diretamente a capacidade dos ambientes, lembra que a gente falou de ambiente pericelular, líquido intersticial, do quão contaminado, do quão intoxicado está esse ambiente pericelular. Se eu tenho radicais livres, se eu tenho metal pesado, se eu tenho mediador inflamatório, a capacidade de estímulo para uma célula nova ser inserida nesse contexto em que foi induzida uma apoptose vai ser muito diferente em função desses contaminantes chamados epigenéticos, que são capazes de modular a genética de expressão dessas proteínas. Tá bom? Então, no primeiro momento que a gente tem na apoptose, condensação da cromatina do núcleo, a gente tem uma condensação desses núcleos e perda da característica de inter-relação célula-célula. Depois a gente tem ainda a condensação citoplasmática, é como se a gente fizesse aquele balãozinho mesmo, né? Fosse enxugando, retirando o ar de alguma maneira para que ele fosse cada vez mais concentrado, mais denso. Se a gente pudesse comparar aqui uma célula apoptótica com um universo, filosofando de novo, olha eu aqui, ó.
A gente poderia ver uma célula como o Sol, o nosso Sol, e uma célula, um Sol que entra em apoptose, ele vira um buraco negro, porque ele fica tão condensado, tão concentrado dentro dele mesmo, todas as forças gravitacionais vão compilando, condensando a matéria, até que nem a luz escapa desse corpo celeste. Nesse caso, é um Sol morto, né? Sol sem função de radiação luminosa, que é a sua função básica. Então, a condensação citoplasmática, ela tende a uma preservação da integridade de organelas, mas ela gera uma disrupção dos contatos desmossômicos, que são esses contatos de ligação entre o citoesqueleto externo. E aí a gente começa a ter alterações, porque todas as organelas começam a ficar concentradas no mesmo espaço citoplasmático, e aí isso gera essa densidade. E aí, depois disso, começa a ter a fragmentação do DNA, internucleossomal. Ele produz um padrão de escala no gel de eletroforese, que é esse aqui, deixa eu mostrar para vocês, tirar eu de cima. Então, aqui é uma célula que foi evoluindo, olha o tamanho desse linfócito, e um linfócito que entrou em apoptose. Ele foi condensando a cromatina, veja que aqui a gente já tem uma condensação de cromatina, ele foi condensando as organelas, foi condensando o citoplasma, foi gerando essas partículas chamadas de corpos apoptóticos, e que para um macrófago fagocitar uma célula desse tamanho é bem difícil, bem complicado, né? Ele tem que fazer muita força. É como a gente querer comer uma melancia inteira, sem descascar, sem cortar, em fatias. Então, a gente consegue comer uma melancia? Claro que consegue, especialmente se tiver em bastante gente. A gente faz para comer uma melancia em bastante gente. A gente corta uma fatia de cada e dá para as pessoas comerem. É o que faz aqui. A célula é literalmente partida em fatias para facilitar os macrófagos, que são os nossos familiares, comer a melancia, né? Tudo de uma vez. E aí a gente tem esse processo. Opa, chegando uma jantinha aqui, gente. Delícia. Obrigado, minha sogra querida. Amo você. E aí esse processo histológico da apoptose continua com a fragmentação da célula, formando esses corpos que eu falei para vocês. Então a gente tem agora esse controle do processo de diferenciação do que restou da célula, partindo a melancia em várias fatias para facilitar. O que acontece nesse processo de fragmentação da célula? Acontece os núcleos que são fragmentados, as organelas ainda permanecem intactas, especialmente mitocôndria e lisossomas, e aí tem as enzimas envolvidas nesse processo de fragmentação da célula, envolve as proteínas chamadas catepsina D, um ativador plasminogênio tipo tecido e uma RNase. Então, esses são indicadores de apoptose. A gente pega são capazes, a gente é possível dosá-los, né, no nosso sangue. Se a gente dosa no nosso sangue níveis elevados de catepsina D, a gente infere a esse paciente que ele está num quadro de apoptose acelerado em algum tecido. Claro que normalmente esse tecido que entra em apoptose gera perda da função desse órgão, né? E a gente pode então avaliar pela clínica do paciente como que está o estado de alteração apoptótica induzida naquele órgão. Depois dessa fragmentação, começa a fagocitose dos corpos apoptóticos. Então, as células vizinhas normais, mas principalmente os macrófagos. Macrófagos, que são essas células que são recrutadas para fazer a limpeza tecidual. Então, eles literalmente passam com o caminhão do lixo, passam no caminhão do lixo recolhendo todas as sacolinhas que ficaram ao longo da rua. Então, eles recolhem esse lixo, compactam isso tudo e levam lá para ser descartado lá numa lixeira comum, né? No aterro sanitário.
E onde é que esse aterro sanitário? Ele leva tudo, compacta tudo, joga dentro de vacúolos dentro dele mesmo e começa ele agora, numa condição controlada, gerar degradação das proteínas, por exemplo, por proteases. Então, as proteases dos macrófagos são bem ativas porque eles têm que digerir as proteínas consumidas durante os processos de apoptose. Então, veja que é interessante porque todo o nosso tecido, todos os tecidos que a gente tem, os órgãos, eles têm uma população de macrófagos residentes. Então, a gente tem lá nos rins, tem no fígado, a gente tem no sistema nervoso central, a gente tem os macrófagos circulantes, a gente tem na região perivascular. O que é que faz um macrófago? O macrófago é uma célula inicialmente de defesa, de apresentação de antígeno. Ele entra em contato com uma proteína externa que não é nossa, ele reconhece isso e apresenta para o sistema de defesa, para o sistema imunológico. E aí é uma célula apresentadora de antígeno. Mas, fundamentalmente, para que ele possa apresentar essas proteínas, o que ele faz? Ele vacuoliza, ele ingere, ele come essa proteína, joga dentro de um vacúolo, faz a digestão de todas as partes dela por proteases específicas dentro desses vacúolos e leva a parte imunogênica para a periferia, para as membranas, e aí apresenta essa parte imunogênica para o sistema imunológico. E aí a gente ativa um segundo mecanismo, né? Que é o sistema de controle imune dessas proteínas que são apresentadas, seja na forma de célula, na forma de vírus, na forma de bactérias, qualquer uma das formas de apresentação dessa proteína. Muito bem, então o macrófago faz a degradação pelo lisossoma das células recipientes. Então a gente faz a fagocitose desses vacúolos lisossomais, beleza? Usando os macrófagos. Muito bem, aí a gente já começa agora a deixar a nossa rua mais limpa, né? Porque os macrófagos passaram recolhendo todos os sacos de lixo que foram deixados em cada uma das casas pelos respectivos moradores. Então veja aqui uma fotografia de como é que isso acontece, né? Aqui a gente tem uma célula iniciando o processo de apoptose. Aqui a gente tem a condensação nuclear. Aqui a gente tem já em C e D a fragmentação da célula. Olha o que acontece aqui. Ela já está, então, perdendo partes dela, né? Já aparece as partes sendo liberadas. Bem interessante, né? E são essas partes aqui que são liberadas, que são captadas e fagocitadas pelos macrófagos. Então, ele vai apresentando e vai se apropriando desses vacúolos gerados. Aqui a gente tem também a fagocitose dos corpos apoptóticos por macrófagos. Aqui a gente tem um corpo apoptótico e um macrófago, e aqui ele já está digerindo o negócio. Aqui também um corpo apoptótico e aqui um corpo apoptótico já fagocitado dentro do macrófago. Olha que foto linda! O cara tem que ter uma paciência para pegar esse negócio aqui, tirar uma foto dessa. Caramba! E aí, veja, ele marcou com uma proteína fluorescente as proteínas pró-apoptóticas, e aí ele consegue avaliar. Essa é uma proteína verde brilhante, e aí ela é fluorescente. Num microscópio de fluorescência, ele consegue ver a fluorescência verde da parte que está sendo fagocitada, esses corpos apoptóticos. Legal, né? Então, todo esse processo de apoptose, ele é fisiológico, como a gente já mencionou, pode ser patológico em algumas situações, e ele precisa ser extremamente controlado, né? Porque se a gente tem uma apoptose generalizada, a gente literalmente implode e as células do nosso organismo desaparecem, vão ser comidas. Sabe aquela história de botar um grilo, dois grilos dentro de um recipiente fechado? Um grilo come o outro e não sobra nada. Daí
desaparece todos os 2 grilos de dentro do frasco. Não, isso não acontece. Mas é uma historinha que todo mundo conta. Se botar 2 grilos dentro de um ambiente fechado, um grilo come o outro e desaparece do espaço. No caso aqui, a gente vai ter essa regulação da apoptose. Se a gente for indiscriminadamente gerar quadro de apoptose, as células vão literalmente desaparecendo e a gente desapareceria do universo, né? O que acontece, então, nesse contexto é que a regulação da apoptose ela é medida por fatores que envolvem basicamente os níveis de metabolismo celular. Então, a gente consegue avaliar como a célula que não tem energia entra em apoptose. Se a gente mede a capacidade de produção energética da célula, a gente indiretamente está medindo a capacidade de geração de apoptose naquele sistema fechado, né? Então, é isso que a gente faz. Como todos esses fatores do metabolismo celular podem ser influenciados por fatores externos, várias coisas a gente inclui nessa lista de reguladores de apoptose. Infecção viral, por exemplo. Aonde que se aloja o vírus na célula? Quinta pergunta da primeira prova. Onde que o coronavírus se aloja? Onde que o herpes vírus se aloja? Onde que o vírus da gripe se aloja? Vamos compartilhar aí as nossas experiências. Claro, Fala aí, onde é que o vírus se aloja? No pulmão, professor? Na traqueia? Isso. Qual parte da traqueia? O pulmão. Dentro da célula. Vírus é uma partícula que depende das nossas células para sobreviver. Professor, então quer dizer que se eu deixar um vírus fora da célula, ele morre e ele entra em latência. E ele fica na sua forma basal, inativo, durante anos, se for dependendo do vírus. Enquanto ele não tiver um mecanismo de destruição viral, ele permanece nessa superfície. Já foi encontrado vírus que já desapareceram do nosso planeta há bastante tempo em águas congeladas da antiguidade, por exemplo, na Antártida, no Polo Sul, no Polo Norte, né? Em que eles têm esses gelos permanentes e que no processo de congelamento ficaram armazenados essas partículas virais. E aí esse vírus, uma vez estabelecendo uma relação com uma célula viva, ele literalmente gera um processo de infecção viral. Então, todo vírus precisa de uma célula nossa, né? De uma célula nossa para proliferar. O corona não é diferente. Ele prolifera nas células respiratórias inicialmente, nas células da mucosa respiratória, e dali eles proliferam para dentro da corrente sanguínea e espalham para todos os tecidos, rapidamente. Especialmente essa versão nova aí que veio da Amazônia agora, a P1, né? A P1 tem uma capacidade de infectabilidade muitas vezes maior do que a nossa amiga europeia, que chegou aqui de brinde, né? Veio da Itália, tem uma versão chinesa que veio da China, mas ninguém bate a nossa versão tupiniquim aqui, P1, que é irresistível, maior do que as anteriores. Oi? Professor, e essa nova, a gente sabe que a antiga demora, depois do contato, 5 dias para manifestar, né, os sinais e sintomas. Essa nova, o senhor sabe me falar quantos dias depois do contato? 3 dias. E ela infecta 5 vezes mais do que a outra. Então, se a outra, uma pessoa infectava 5 outras, essa 15 pessoas são infectadas quando entra em contato com um contaminado. Então, a propagação é muito maior. O que é que acontece quando um vírus propaga muito mais rápido do que o outro? Ele acaba
colonizando todos os agentes que são fáceis de infectar, né? Especialmente aqueles que não têm resistência. Foi uma evolução do vírus, porque o vírus, como Manaus teve uma explosão muito rápida de contaminados, gerou uma imunidade coletiva. Daí o que é que o vírus fez para sobreviver? Ele teve que se adaptar a essa nova condição, porque ele só sobrevive se ele estiver contaminando as pessoas e usando as células das pessoas para se proliferar, multiplicar. Então, ele teve que desenvolver uma estratégia muito mais agressiva para compensar esses processos de imunização que estavam acontecendo. E aí, essa que o pessoal está dizendo que é uma segunda onda, né? É uma onda totalmente diferente, é uma onda nova que vai ser monopolizada pelo P1, pela versão amazônica aí do Covid, e que vai certamente ainda dar bastante trabalho. Boa notícia disso é que parece que a nossa imunidade das vacinas, ela também pega com eficiência essa versão do P1. Mas ele é muito mais infectante, causa muito mais dano lesivo nos tecidos, causa muito mais comorbidades, pode ver que e ataca muito mais jovens. Então, quando a gente tinha aquela versão original do P1, do Corona, aquela versão original atacava indivíduos com uma fragilidade imunológica iniciada já, né? Idosos, eram os velhinhos, que eram mais comprometidos. Agora essa, para ela ganhar competitividade, ela começa a fazer uma proliferação, um contágio muito mais rápido, a carga viral aumenta muito mais rápida e começa a atacar agora indivíduos menos idosos. E aí, indivíduos com 40, 50, 30 anos começam a estar infectados com quadros bastante severos. Então, ele ganhou competitividade, né, esse vírus P1 aí. Por isso que eu disse que brasileiro não desiste nunca, né? Até o vírus brasileiro é foda, cara. Professor, Oi. o meu pai, minha mãe, meu irmão e a Érica contraíram o Covid, né? Faz um mês atrás, mais ou menos. E eu não peguei, tive contato com os 4. Será? E assim, a médica sempre falou que era para mim se resguardar porque eu tomo imunossupressor. Engraçado, não peguei. Será que o remédio influenciou alguma coisa? Sabe, Eric, uma coisa que a gente tem notado aí é o que a gente está chamando de aleatoriedade viral. 10 pessoas, 4 pegam, uma não. 25% da população não vai pegar, ainda que sejam submetidos a cargas virais altas. Não sei por quê. É um dado estatístico, assim. Eu espero estar dentro desses 25%, não peguei ainda, já tive vários contatos, meu cunhado, por exemplo, teve aqui no outro final de semana, fez churrasco e tal, as crianças dele tinham ido para o colégio, voltado às aulas, trouxeram para casa, eles transmitiram para eles foram parar na UTI, tiveram quadros horríveis, assim, de respiratórios, e a gente nada, aqui em casa, graças a Deus, nada. Aleatoriedade viral chama isso, né? Que a gente não sabe por que não pega, ou por que pega, e não sabe quais efeitos que vão gerar. Principalmente não sabe quais efeitos geram inicialmente, sabe o mecanismo de ação do vírus, mas não sabe exatamente quais as comorbidades que ele vai gerar naquele indivíduo. Tem indivíduo, por exemplo, que passa pelo Covid e quase não teve nada, nenhum sintoma. E aí apresenta lá na frente um infarto agudo do miocárdio, apresenta um acidente vascular cerebral, um quadro de falência renal, quadro de hepatotoxicidade. Tem paciente que apresenta disfunção neural. E aí, por quê, né? Por que ele gera essa comorbidade mesmo não tendo manifestado agudamente o processo crítico da doença? Fala, Minoro. Professor, meu primo, há um tempo atrás, teve um AVC, né? Isquêmico. E aí ele pegou Covid um mês atrás. Aí ele começou a sentir dor
E o médico falou que pode ser o pós-Covid, porque o sangue fica mais grosso, né? Exatamente. Sei lá, uma coisa assim. Quadros de coagulação persistente. Tem gente que tem trombose, tem gente que tem acidente vascular cerebral, tem gente que tem infarto agudo do miocárdio por processo de coagulação excessiva, induzido no pós-Covid, né? Durante o Covid, não, porque ele dá esses picos de inflamação, dá um pico de mediador inflamatório exacerbado, mas no pós-Covid, no recuperação, ele gera essas comorbidades, assim, que a gente não sabe exatamente por quê, né? Professor, pode dar também tremor nas mãos, o pós-Covid? Pode dar tudo que a gente imaginar. É assim, o que a gente tem notado, né? É que existe uma né? propensão de uma fragilidade daquele tecido que normalmente a pessoa já tinha, né? Tem pessoa que, assim, o vento sul está em Porto Alegre, ela já está gripada aqui, sistema respiratório. Tem pessoa que tem, assim, dor nos ossos, dá um vento frio, ou pega uma friagem, ou dá uma batida, tem aquela sensibilidade óssea, né? Tem gente que é o digestório, pô, come uma comida, imediatamente daqui a pouco já está uma má digestão. Então, dependendo da fragilidade, do ponto frágil do indivíduo, parece que há uma propensão para que nessa condição o COVID manifeste as alterações pós-COVID, chamadas de comorbidades, né? Então, sim, pode dar qualquer coisa de qualquer jeito. A gente não sabe ainda bem como é que isso funciona. O fato é que células infectadas com vírus são marcadas para apoptose pelos nossos macrófagos. Então, a gente consegue detectar que tem vírus ali dentro e os macrófagos avisam e sinalizam. Ô, galera, aquela célula lá está escondendo um vírus, vamos lá para cima dela. E aí eles vão para cima e destroem. Só que também isso é uma estratégia do vírus, porque quando ele chega a sinalizar que ele está dentro da célula, quando o macrófago reconhece essas partículas virais, que emite um sinal para destruir essa célula, o vírus já está multiplicado grandemente dentro dela. Então, é um fator de liberar as partículas virais para o ambiente e elas poderem contaminar outras células. Por isso que a carga viral aumenta rápido quando a gente tem um processo de ativação desses sinais. E aí a gente gera apoptose, mas ao mesmo tempo espalha o vírus. É como tu pegar um tapete que está cheio de poeira e ao invés de aspirar ele, tu sacudir, né? O que a gente faz normalmente chacoalha, né, o tapete, aí espalha a poeira no ar, em vez de fazer a aspiração do pó do tapete. Então, quando a gente ativa o mecanismo de morte desse sinal da célula que está infectada com vírus, a gente chacoalha o tapete no ambiente pericelular. E aí todas as células ficam empoeiradas com partículas virais, né? A gente tem também perturbações metabólicas que são capazes de regular, né, mudanças repentinas na concentração de glicose, como a gente falou. Então, glicose é um mediador extremamente importante, porque se a gente tem de 70 a 110, que é o que está no resultado de exame laboratorial, 70 a 110 miligramas por decilitro de glicose no sangue, quando a gente tem aumento desses níveis glicêmicos e a célula não consegue captar para dentro dela essa glicose para usar dentro do contexto da produção de energia para aquele tecido, a gente acaba fazendo uma mudança no perfil energético dessa célula. E aí, o sinal de glicemia alta associado à falta de energia celular é um indutor de apoptose. Claro, porque a célula, o nosso organismo pensa, eu estou dando mais glicose do que essa célula conseguiria utilizar, e ainda assim ela não está fazendo o seu papel de produzir ATP,
então eu vou destruir, né? Porque ela não quer, não vai conseguir cumprir o seu papel naquele tecido em que ela está inserida. Imagina se tem uma célula muscular, e aí esse músculo, para fazer a contração, precisa que todas as fibras musculares trabalhem de maneira coesa, né? Se eu tenho uma célula aqui, opa, assim ia ficar feio, né? Então assim, se eu tenho uma célula aqui, e que não está contribuindo para o processo, está só ocupando espaço, né? E está prejudicando a contração daquela fibra muscular. O que é que a gente vai levar de informação aqui? Tem que tirar essa célula. Tirar essa célula para que uma nova célula possa ser conduzida. Então, como é que o organismo regula esses processos de indução de apoptose? A glicose é um desses mecanismos. Se tem muita glicose plasmática, tem pouca glicose dentro da célula, estimula o mecanismo de controle da apoptose. Temperatura. Temperatura é um outro fator que regula. Se a gente tem picos muito baixos de temperatura, a gente reconhece que não tem capacidade energética de manter o metabolismo celular basal, né? Então, todas as nossas enzimas, elas foram pensadas para trabalhar dentro de uma temperatura ideal de 36,5 a 37,5 graus centígrados de temperatura. Se a gente tem temperaturas superiores a essa ou inferiores a essa, as nossas enzimas não funcionam. E se a enzima não funciona dentro da célula, a célula perde capacidade de regulação fisiológica. E aí o que é que ele faz? Induz a apoptose. Ah, professor, então se eu tiver uma febre persistente, uma febre de malária, por exemplo, persistente, eu posso perder células neuronais, por exemplo, posso perder células hepáticas, porque aumentou tanto a temperatura por tanto tempo, que isso é um estímulo para a indução da apoptose? É isso mesmo que acontece. Então, febres persistentes, ainda que sejam transitórias, podem gerar um estímulo para a indução da apoptose, tá? Muito legal. Irradiação. Irradiação é exatamente isso também. Quando a gente tem uma irradiação, a gente tem uma onda sendo irradiada, e essa onda leva a um quadro de aumento da frequência de vibração das moléculas dentro das células. E a gente dependendo das pessoas, a gente é até 90% água. Então, é 90% água quando está novinho e depois a gente vai desidratando, né? Tem pessoa mais velhinha que chega aos 50% de água. E a água, ela vibra numa frequência, né? Dependendo da intensidade da radiação, da irradiação que ela é submetida, ela vibra numa frequência. Quanto mais frequência, quanto mais alta a frequência de vibração, tanto maior é a temperatura que ela atinge. Ah, então é por isso que eu boto a água no micro-ondas, se eu aperto aquele botãozinho faz e daqui a pouco a água está borbulhando. Olha, a gente está irradiando a água com micro-ondas que aumentam o nível de vibração intermolecular da água para gerar esse efeito de temperatura. Muito bem. E aí a água perde a temperatura para o ambiente e resfria as suas moléculas até atingir o nível de vibração antes da indução. No nosso corpo é assim também, tá? Como a gente é basicamente água, a irradiação pode aumentar a vibração dessas moléculas de água dentro do corpo e fazer com que elas sejam um indicativo de apoptose. Vocês podem fazer esse teste, ligar o micro-ondas com a mão dentro para ver como é que funciona. Isso também é mais dolorido, mas vocês podem testar que funciona igual. É uma irradiação de micro-ondas a um tecido vivo. E aí a gente tem essa resposta. Vocês podem também, ao invés de botar a mão, botar uma carne, botar qualquer coisa que tenha água. O que a gente vê ali é com o cozimento, como aquece, né, pela irradiação, desidratando.
Muito bem, a gente tem também toxinas e drogas, fazem o mesmo efeito. Toxinas alteram a bioquímica, drogas também alteram a bioquímica celular, e aí podem gerar alterações funcionais. Fatores hormonais, citocinas, hormônios, todos esses modificam a bioquímica intracelular e podem ser reguladores da apoptose. Mó legal, né? E os mecanismos bioquímicos? Então, os mecanismos bioquímicos relacionados à apoptose, eles envolvem fatores que previnem a apoptose e fatores que induzem a apoptose. Então, esse equilíbrio dinâmico que a gente tem que ter no nosso organismo, né? Entre a prevenção e a indução. Como o organismo controla isso é que define o quanto ele envelhece ou o quanto ele gera prejuízos funcionais nos seus respectivos órgãos que entram nesse quadro de alteração funcional. Cada vacina é dividida em 2 doses. Opa, temos aí uma outra aula Dá 15 paralela. milhões de doses, certo? A população do Brasil é 200 milhões e 500. Desculpa, Mi, tive que te conter aqui. Fatores que previnem a apoptose, então, estão diretamente relacionados a fatores de sobrevivência a tecido específico ou fatores gerais, são alguns hormônios, alguns fatores de crescimento. Esses são exatamente para reduzir a capacidade de indução de apoptose para evitar que a gente tenha um comprometimento funcional. Os fatores que induzem ou aumentam a apoptose também são relacionados a hormônios, citocinas, quadros de mediadores inflamatórios, ou aquelas outras substâncias que fazem a depressão dos fatores de crescimento, que são fatores anti-apoptóticos. Então, a gente pode induzir a apoptose também retirando o fator anti-apoptótico das nossas células. Então, esses dois mecanismos usam mecanismos de controle da funcionalidade da célula. Veja que quando a gente falou aqui de citocinas são geradas durante quadros de inflamação, né? Inflamação, a gente tem sempre uma deterioração celular, uma injúria, uma lesão celular que inicializou o processo. Esse processo foi cronificado na evolução da inflamação e que vai gerar um estímulo para a indução de apoptose. Ó, que legal, porque, claro, a gente precisa induzir a apoptose no tecido necrosado para que ele possa ser absorvido pelos nossos macrófagos. Então, quando a gente tem uma inflamação, na sequência dessa inflamação, a gente vai começar a induzir necrose, as apoptoses teciduais para gerar um tecido cicatricial ou um tecido de regeneração celular, limpando esse ambiente inflamado. Por isso que citocinas regulam, induzem, né, o aumento da apoptose. E aí a gente tem alguns indutores e inibidores aqui, só para vocês conhecerem. Testosterona, inibidor de apoptose, ganha massa muscular, estradiol, progesterona, prolactina, fator de crescimento, hormônio de crescimento, gonadotrofinas, tudo isso são inibidores da apoptose. O que eles fazem? Eles garantem uma vida mais longa das nossas células, com qualidade, com resposta fisiológica adequada. Então, quem tem níveis, por exemplo, de testosterona baixo, de estradiol baixo, de progesterona baixo, de hormônio de crescimento baixo, geram a indução da apoptose. Por isso que quando a gente perde com o envelhecimento, perde testosterona, nós homens, a gente envelhece mais rápido, né? O nosso organismo fica muito depletado de energia, muito sem capacidade de regeneração. Tem surgimento de rugas, tem surgimento de quebra de ossos, tem ruptura de músculo, tem ruptura de tendão, tudo isso fica muito mais frágil, claro, porque estão sendo induzidos estresses apoptóticos nesses tecidos, pela falta dos inibidores da apoptose, que tem naquele equilíbrio dinâmico, né, que a gente mostrou, viu?
Quando a gente tem indutores de apoptose maior do que inibidores de apoptose, a gente tem envelhecimento precoce. Joia? Então, um dos fatores, eu estava atendendo um paciente hoje ainda, dei o retorno para ele. O paciente a gente dosou os hormônios, dosou todas o atendimento bioquímico que fez, a leitura bioquímica dele, e avaliou a idade biológica dele, pelos níveis de inibidores de apoptose, né? Sabe quantos anos ele tinha de verdade? Assim, na certidão de nascimento, ele tinha 45 anos. Sabe quanto que deu a idade metabólica dele, a idade biológica dele? 89 anos. Então, ele era uma pessoa internamente, ao nível bioquímico, de 89 anos, num corpo que deveria ser de 45 anos. Professor, ele era obeso? Não era obeso. Professor, tem como reverter esse quadro? Claro que tem. Claro que tem. Se a gente começa a ter uma avaliação bioquímica de prejuízo funcional desses inibidores de apoptose, faz a correção disso e faz a retirada de indutores de apoptose, a gente reequilibra a balança, né? E pode trazer longevidade saudável para as nossas célulazinhas bonitinhas. Pode sim. Veja bem, a gente está falando aqui de indutor de apoptose. Olha que legal isso para ti, Gi. Esteroides, glicocorticoides, hormônio tireoidiano, privação... Professor, minha idade biológica deve ser de uma velhinha de 120 anos. Por aí, mais ou menos. Por aí, cara. Por aí. Radicais livres, óxido nítrico, citocinas, tudo que é relacionado à inflamação e oxidação, né, glicocorticoides, ou a privação do fator de crescimento, ou privação de todos os inibidores de apoptose, tudo isso leva a uma desgraceira de envelhecimento precoce ferrada, sabe? E aí, envelhecimento precoce diz, não, mas olha minha pele como está bonita, como está saudável. E aí, olha como meu fígado está lá dentro, olha como meu rim está lá dentro, olha como meu pâncreas já está parando de funcionar, olha como meus músculos já estouram a qualquer esforço físico, meu osso está cheio de trabéculas sem cálcio ali dentro, qualquer batida que der mais forte vai para o pau. Então, a gente vai envelhecendo os tecidos com indutores de apoptose como esses aqui. E aí, citocinas pró-inflamatórias, radicais livres, são muito poderosos indutores de apoptose, tá? E aí essa balança sempre vai estar descompensada. Joia? Vamos medir as idades biológicas de vocês? É só fazer um examezinho rápido aqui. E Eu nem vou fazer para não passar vergonha, professor. Beleza, então, gente. Olha, a gente tem, então, agora, na próxima etapa que a gente vai estar estudando, a partir da semana que vem, famílias de proteínas, que são as reguladoras de apoptose, tá? Então, a gente vai entrar nas caspases, daí, como é um tema mais complexo, a gente vai deixar para a nossa próxima semana. Por hoje era isso, então. Espero que vocês tenham gostado da aula. Se gostaram, convide os alunos mais a participar conosco. Respondam aquele nosso relatório lá da Comissão Própria de Avaliação, CPA, porque a gente estava em 100º, 50º, 70º, 30º, na pontuação lá da Uniesp. Então, se vocês puderem contribuir respondendo, a gente agradece. E fica aí para a gente deixar as dúvidas que vocês possam ter, tá? Beleza? Combinado? Beleza, combinado. Vou responder, professor. Tinha até Olha, esquecido. professor, boa noite. Professor, por favor, não esqueça de ver o seu celular. Te mandei uma mensagem. Eu vi que tu tinha mandado aqui, mas tá em alta. Ô, professor, que não uma foi pergunta. para atrapalhar a aula. Aham. Quem faz uso de hormônio do crescimento, Aham. isso melhora ou isso piora? O hormônio de crescimento, na criança, ele faz exatamente o que o nome diz, né? Ele faz o Não, eu tô falando no adulto, por exemplo.
Eu conheci pessoas que faziam Eu ia uso falar de GH por Uhum. conta do envelhecimento, por conta de estética. Aham. Isso é válido? É piora? Como é que funciona isso? Então, veja bem, a gente tem o hormônio de crescimento que é o GH, que é secretado pela hipófise, né? E aí Uhum. a gente pode suplementar com injeções do hormônio de crescimento externo. No adulto, o hormônio de crescimento estimula o desenvolvimento e a proliferação celular. Então ele renova tecido, ele faz a manutenção da integridade. É um fator inibidor de apoptose. Ele mantém a integridade física por mais tempo. O que acontece quando se faz a injeção do GH? É que o GH, para ele ser convertido no hormônio bioativo que vai fazer esse efeito sobre as células, ele precisa passar pelo fígado. E aí o fígado converte o GH em IGF-1 e IGF-3. São duas derivações do hormônio de crescimento, que são esses que fazem a regeneração celular. Então, se tu bota GH num indivíduo que tem o fígado detonado, ele vai ficar oxidado ali no fígado mesmo, e não vai ter efeito. Então, a gente precisa ter esse olhar sistêmico, conhecimento bioquímico e o conhecimento fisiológico para poder avaliar se o paciente precisa, antes de entrar com GH, fazer uma detoxicação hepática para melhorar a conversão de GH em IGF-1, para daí a gente poder administrar as doses de GH que vão ser efetivas para a regeneração tecidual, mas funciona. Porque, assim, eu estagiei uma época com uma dermatologista e ela suplementava, acho que 70% das pessoas com GH. Sim. Mas eu, tipo, nunca entendi o porquê de tanto suplementação hormonal, assim. Agora entendi. Que bom, né? Mas é interessante que faça a dosagem antes, tá? Para a gente ver se não tem. Porque aumento das concentrações de GH livre, e isso é problemático, pode dar acromegalia, pode dar aquele crescimento dos membros, né? Aí tem braços compridos, o braço arrastando no chão. Então, dependendo das concentrações, às vezes a pessoa tem IGF-1 normal, com GH normal, então tá convertendo, tá liberando lá da hipófise, tá convertendo no fígado, não precisa repor, só se não tiver mesmo, né? Claro que como a gente tem prejuízos senescentes com o envelhecimento, a gente pode gerar estresse oxidativo para a oxidação dos receptores de IGF-1. E aí, por mais IGF-1 que a gente tenha produzido, não vai atuar produzindo a diferenciação celular, né? Porque o receptor está oxidado. Então, tem que detoxicar o fígado, tem que entrar com antioxidantes generalizados, sistêmicos, para depois entrar com GH. Daí, sim, ele vai funcionar. Aí ele é válido. Sem dúvida. Renova uns 40%, tá? Das células. Porque a gente falava que era receitinha pronta, todo mundo saía da sala dela com GH. Eu não prescrevo porque farmacêutico não pode, né? O médico não prescreve porque não sabe, só alguns, né? E aí a gente fica nesse dilema, ninguém usa, porque E ela é dermato, né? Ela é uma dermato famosinha, inclusive. E claro. todo mundo saía da sala dela com prescrição de GH, todo mundo. Eu já vi esse paciente que a gente tem um paciente, tinha um consultório integrativo lá com médicos também, né? A gente fazia os protocolos e ele, médico, prescrevia. Tá? Incluía GH, incluía testosterona para os velhinhos e os bichos, nossa senhora, feliz da vida, né? Dava o pulo de metro. Mas a gente, claro, antes mesmo da injeção dos hormônios, fazia toda a preparação integrativa, né? Desintoxicava, fazia a regulação dos alimentos, desinflamava o intestino para absorver nutrientes, dava suplemento nutricional com aminoácidos, com oligoelementos, para que tudo isso pudesse estar preparando aquele ambiente pericelular para uma resposta adequada das células. E aí a gente consegue sim uma resposta muito legal.
Entendi. Obrigada, professor. Boa noite. De nada. Boa noite, pessoas. Fiquem com Deus, protegidos. Boa noite, Amém. professor. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tchau, obrigada. Tchau, tchau. Boa noite.